Deus, através do profeta Isaías, disse: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, nós não temos de Deus a promessa de que não vamos passar pelas águas. A promessa que temos é: quando passares pelas águas, Ele promete, eu serei contigo. Ele não promete que não passaremos por rios com correntezas ameaçadoras e perigosas. O que Ele promete é: quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Deus não prometeu que nós não passaríamos pelo fogo. O que Ele prometeu é: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus nunca prometeu bonança, Ele nunca prometeu mar de rosas. Não há promessa de que seremos saudáveis do início ao fim. Ele não prometeu que nossa vida não será marcada por dissabores. Ele não prometeu que nós não teremos tribulações, pelo contrário. Ele afirmou: no mundo tereis tribulações, e temos mesmo. Vivemos num mundo de pessoas desleais, mentirosas, enganadoras, traidoras. Vivemos num mundo onde a corrupção é a regra e não a exceção. Vivemos num mundo, irmãos, onde viver de maneira cristã é um desafio. Por isso, nós precisamos, cada dia e cada vez mais, de viver com Deus para dar conta de enfrentar os desafios e vencê-los um a um. A certeza de que venceremos é de que Deus está conosco. Você pode ser difamado, caluniado, injustiçado, mas Deus conhece a verdade. O Deus da justiça não falha. Ele é o nosso escudo e proteção. Ele é a caverna onde nós nos refugiamos. Eu imagino que quando Davi, fugindo de Saul e do seu exército, entrou naquela caverna, ela deveria ser profunda, e ele foi para o fundo da caverna, e Saul esteve ali dentro daquela mesma caverna, sem saber que quem ele caçava estava ali dentro. E eu imagino que Davi pensou: assim como esta caverna, essa rocha de refúgio, essa caverna, está me abrigando e protegendo e me livrando dos meus perseguidores, Deus é o meu refúgio. É a rocha onde eu me refugio. Então, Deus é o nosso esconderijo. E quando nós nos refugiamos em Deus, realmente nós temos a sua proteção. Então eu quero que nesta noite nós oremos e você assuma o compromisso de que no próximo ano você se alimentará de Deus como você se alimenta fisicamente. Você se fortalecerá no Senhor, você aprenderá a buscar a Deus, porque só temos vitórias em Deus. Não existe outra maneira de vencer
senão em Deus. Caso contrário, nós seremos derrotados. Por isso, faça com Deus um propósito de buscá-lo ardentemente, como talvez você nunca o tenha buscado antes. Deus é tão maravilhoso, é tão grandioso. Eu fico a pensar por que o povo de Deus não tem fome e sede da sua presença. O pecado faz isso conosco. Ele nos dá fastio. E nós precisamos abrir o apetite para termos fome e sede de Deus. É triste, com tantas pessoas morrendo de fome no mundo, seus filhos chegarem à mesa, uma mesa farta, e dizerem: eu não estou com fome, eu não quero comer. É triste no mundo de fome, de miséria e de morte por inanição. Assim é triste ver o povo de Deus com um banquete. O nosso Deus é um banquete. E muitas vezes nós não temos prazer de nos deliciar dele e da sua presença. E o que faz com que isso aconteça? Com certeza é um coração que esfriou, é um coração que endureceu. O pecado, ele nos afasta de Deus. Como Moody, o grande pregador, dizia, este livro fará com que você evite o pecado, e o pecado fará com que você evite este livro. Porque quando você lê a palavra, Deus fala com você. Por isso, o desprezo pela Bíblia, o desprezo pela pregação. Vivemos numa era onde as pessoas querem cultos com muito louvor, dança, muitos casos, pastores cômicos e engraçados, mas a mensagem divina, como deve ser pregada, que não é palatável e não é agradável para os ouvidos daquele que está mesmo com fastio de Deus. Então, irmãos, isso é proporcional. Quanto mais fome e sede de Deus você tiver, mais você terá prazer na palavra, no culto e na sua presença. Eu quero convidar a igreja para orar. Se você puder, se ajoelhe, ore ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, humilhe-se, peça perdão. O que tem sido o empecilho, o que tem sido o obstáculo em sua vida, ou você põe para fora o que te afasta de Deus, ou você perderá a bênção de andar com Deus. Então ore a Deus nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua palavra, nós podemos entregar os nossos anseios, nós podemos entregar tudo aquilo que tem passado em nossos corações. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos escuta, o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. E por isso nós te somos gratos, Senhor. Mas agora queremos lembrar, Senhor, daqueles nossos irmãos que não estão muito bem, que estão enfermos, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que visite, Senhor, o irmão Sérgio ali na sua casa. Pai, restaure a sua saúde, dê força, Senhor, a Vanúzia, dê força, Senhor, à sua família, para que continue, Senhor, nessa caminhada, mesmo que seja difícil, mas crendo que o Senhor tem estado com ele, crendo que o Senhor é a verdadeira alegria, renova as forças, crendo que o Senhor está sempre conosco, Pai. Também, ó Deus, nós te oramos pela vida da Sara, Pai. Eu bem sei, ó Pai, como é difícil, ó Deus, como é difícil ansiar por um filho, ansiar por um bebê, ó Deus, e passar por aflições. Mas também sei, ó Deus, quanto que o Senhor está presente conosco, quanto o Senhor é misericordioso, quanto o Senhor renova as forças, Deus. E eu te oro, Pai, esteja com a vida da Sara, esteja com a vida da sua bebê, Pai.
Deus, que o Senhor esteja operando milagre, como eu creio que o Senhor já está, Pai, dia após dia, Senhor. Porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono do mundo, o Senhor, Deus, é o que dá vida. Pai, te pedimos, ó Deus, conduza todo o preparo do parto, ó Deus, que seja conforme, Pai, a Tua vontade. Que o coração da Sara esteja descansado em Tuas mãos, Pai. Assim também te pedimos pela vida da Erilúcia, ó Deus, que tem carregado também um bebê em seu ventre. Pai, ajuda, Deus, dá força, Deus, Amém, que a sua esperança esteja no Senhor, que o seu coração esteja descansado no Senhor, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que cremos. O Senhor, Pai, é o dono do tempo, os teus planos não podem ser frustrados, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo, ó Deus. Deus, que o seu coração esteja descansado no Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso em todo o tempo, Deus. O Senhor é bom nas aflições, o Senhor é bom nas alegrias, o Senhor é Deus, o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Deus, eu te oro pela vida da tua igreja, tantos sonhos, tantos projetos, mas Deus, nos dê um coração tementes ao Senhor, um coração quebrantado na tua palavra, um coração disposto a te obedecer, a deixar o nosso próprio eu, a deixar as nossas próprias vontades para servir ao Senhor, viver em santidade, viver os teus planos e não o nosso. Dá um coração de servo, um coração humilde, um coração contrito, como o Senhor fala a sua palavra. O Senhor não resiste a um coração contrito, Pai. O Senhor é um Deus tão amável, tão bondoso. O Senhor é um Deus que nos faz nos debruçar e clamar ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que vivamos na Tua palavra, Pai. Santifica-nos, ó Deus, dia por dia, Senhor. Quebranta o nosso eu, quebra o nosso orgulho, ó Deus, para que nós vivamos de maneira digna, de maneira sábia e de maneira que alegre o teu coração, aonde quer que estejamos, ó Deus, que nós sejamos sim as tuas mãos, que nós sejamos sim os teus pés. Há tantos lugares onde podemos alcançar, há tantos lugares onde podemos ir, ó Deus, mas a começar em nós, ó Pai, muda o nosso coração, ó Pai, e nos comprometermos mais na tua obra, em investir na tua obra, Deus, em orar pelos nossos irmãos que estão em tantos lugares, mas também a começar aqui na nossa região, Pai. Deus, nos dá um coração disposto a te servir, nos dá um coração disposto a ir logo aqui, ó Pai, em Borba, e nos ribeirinhos, Deus, tantas vidas carentes precisando do teu amor, Deus. Nos dá um coração disposto a te servir. Pai, nós queremos te ouvir e fazer a tua vontade. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem movido corações aqui dentro. Tem chamado jovens, tem chamado pessoas para servir, ó Pai, em vidas vocacionadas. Deus, trabalha, Pai, move a tua igreja, porque nós queremos te ouvir e queremos servi-lo de todo o nosso coração. Continua falando, Senhor, em nossos corações, pois estamos aqui dispostos a servi-lo e a ouvir ao Senhor atentamente. Em nome de Jesus, amém.